Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de outubro e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta. A sua participação é muito importante pra gente. Eu fico aqui até o 12:30 e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias com notícias direto da redação do Jornal de Hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques dessa quarta-feira, a Delegacia da Defesa da Mulher de Rio Preto está investigando um caso de estupro que teria sido cometido contra o garoto de 6 anos. A inspetora da escola foi quem percebeu que o menino não estava passando bem. E uma escola estadual do bairro Eldorado foi alvo de marginais na madrugada desta terça-feira. Invasores furtaram 15 torneiras e afiações elétricas. O local também teve portas arrombadas e alambrados quebrados. Em 4 dias, 3 escolas foram alvos de criminosos e vários tipos de furtos, desde alimentos até equipamentos utilizados pelos alunos. Por isso, a Prefeitura vai reimplantar o programa de vigias Anjos da Escola. E a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu na manhã de ontem uma carga de objetos trazidos ilegalmente do Paraguai em um ônibus que trafegava pela rodovia Washington Luiz em Rio Preto. Um homem foi preso e vai responder pelo crime de descaminho. E a primeira fase do Enem está marcada para o dia 4 de novembro. Falta pouco para o aguardado dia. Cerca de 5.500.000 estudantes irão realizar a prova em mais de 1.700 cidades no país. E o Paulistão 2019 começa em janeiro, mas o sorteio dos grupos realizado na tarde de ontem já começou a agitar o campeonato estadual. No evento que definiu os grupos da próxima edição do campeonato, também foi anunciado o uso do árbitro de vídeo nas quartas de finais. Confira em nosso portal a reportagem completa e como ficaram os grupos do Paulistão. Veja também em nosso portal dicas de como aproveitar o seu 13º. Afinal, não é fácil administrar esse dinheiro que vem em uma época do ano de aumentos de despesas. E na previsão do tempo, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26. O dia segue nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigada, Bia. Obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Vocês viram, né? Ontem o dia terminou com uma chuvinha, né? A madrugada começou com uma chuvinha fina, hoje o dia já começou com chuva, me pegou de surpresa, eu fiquei molhada, mas enfim, a gente vai levando, pelo menos refrescou um pouquinho, né? Baixou aquelas temperaturas e acabou com aquele sol ardendo. Bom, a gente também tem nas principais notícias de hoje, né? Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo 3 veículos na rodovia Assis Chateaubriand na noite de ontem em Olímpia, entre Olímpia e Guapiaçu. Né? De acordo com a polícia, um furgão que seguia atrás de uma van invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus que transportava estudantes de Rio Preto a Olímpia. Com o impacto, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na van. O condutor do furgão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um passageiro do ônibus foi socorrido com ferimentos leves e os demais ocupantes, tanto da van quanto o motorista do ônibus e os ocupantes do ônibus, não tiveram ferimentos. Por sorte ali, né, um acidente gravíssimo, mas nem muita gente envolvida e só um morto e um ferido. A gente também tem hoje pela manhã um homem de 33 anos que foi preso por furtar combustíveis de caminhões parados no Parque Industrial em Rio Preto. Ele foi flagrado pela polícia com um galão contendo óleo diesel, né, tentando furtar de outro caminhão. Né, ali fica perto de uma distribuidora onde tem vários caminhões parados, né, e o pessoal fica esperando para reabastecer ou para descarregar o combustível e aí acontece esse tipo de ato de vandalismo. O homem foi ouvido, né, e como o responsável pelo caminhão não apareceu, ele acabou sendo liberado, mas vai responder por crime de furto em liberdade. E um homem de 42 anos morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto fazia trabalhos domésticos. Alexandre Fabrício Soares Alves morava na Vila Nossa Senhora Aparecida e estava acompanhado do filho quando aconteceu o acidente. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para a UPA da Vila Toninho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente também tem aqui a sessão da Câmara Municipal
ontem, daqui de Rio Preto, ontem, né, os vereadores aprovaram a legalidade do projeto de lei de autoria do vereador Jean Charles, do MDB. Ele permite, na verdade, a prática esportiva no Lago 3 da represa na modalidade hobbycat e a lazer, movidos à vela. E abrange também algumas modalidades recreativas ou oficiais, de acordo com o projeto. O único problema levantado durante a sessão é que a área citada para a prática esportiva recebeu a confirmação pela Secretaria da Saúde no dia 5 de setembro, né, que sobre a existência da bactéria que transmite a febre maculosa. A bactéria causadora da doença foi encontrada no sangue de um cavalo na região do Lago 3, especificamente da represa municipal. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, né, e que pode picar e infectar os humanos. O projeto ainda segue em votação quanto ao mérito, né, que é a segunda votação agora que deverá ser feita pelos vereadores antes de ir para a aprovação do Executivo. Enquanto acontece essa tramitação da primeira para a segunda votação, né, os vereadores vão ter tempo para discutir um pouquinho mais o projeto e até de procurarem um parecer da Secretaria do Meio Ambiente para saber se essa é realmente uma decisão correta. Bom, a gente noticiou ontem também, né, que está sendo comemorada a Semana Nacional do Livro, né, e para comemorar essa semana, né, que é na próxima segunda-feira, o Dia Nacional do Livro, dia 29, né, a Biblioteca Municipal de Rio Preto promove várias atividades voltadas para a leitura. As comemorações vão até essa sexta-feira, dia 26, e todas as atividades são gratuitas e abertas à população. Lembrando que hoje e amanhã, entre as 10h30 e as 5 da tarde, tem troca-troca de livros. A gente explicou ontem, né, que tem livros de ficção, poesia, biografias infantis e juvenis. E a troca de livro, ela é feita livro por livro. Ou seja, se você tem um livro adulto, né, você vai trocar por outro livro adulto. Se tem um livro infantil, por outro livro infantil e assim sucessivamente. Não é permitido enciclopédias, dicionários, livros específicos, religiosos e políticos. A atividade é aberta a toda a população. E daqui a pouco, 2h30 da tarde, né, a gente tem contação de histórias com a escritora e psicopedagoga Samira Camargo e a ilustradora Germana Zanetti, que é arquiteta. Né? Elas são ganhadoras do prêmio Nelson Seixas desse ano. A sessão de contação de histórias de As Sete Marias, a história se chama As Sete Marias, será contada em uma atividade com desenhos para as crianças baseados na história. Bom, a gente também está falando de questões de interdições aqui no trânsito de Rio Preto, né? Essas interdições parciais, elas estão sendo realizadas na região central para a instalação dos semáforos dos corredores de ônibus. Vai até às 3h30 da tarde de hoje, no cruzamento da rua 15 de novembro com a Jorge Tibiriçá, vai estar parcialmente interditado, e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, para você já ir se programando, as ruas 15 de novembro com a Siqueira Campos. Então, muita atenção para quem passa para esses lugares. Se puder evitar, é melhor. Se não puder evitar, sai um pouco mais cedo de casa, pode ter um probleminha de trânsito, pode chegar atrasado e não adianta ter pressa, gente. A situação dessas interdições é para melhorar o trânsito futuramente. Bom, essas são as nossas principais notícias e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre câncer e fertilidade. Não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O
O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17-997-064412, Olímpia. Atenção! A Prefeitura de Rio Preto abriu o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Quem tem dívidas vencidas ou parceladas de IPTU ou ISS, entre outras, pode ter o benefício. Inclusive as inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas, parceladas ou reparceladas. Pagamento à vista, isenção de 100% dos juros e multa. Antecipação de parcelas, 30% de desconto. Adesões até 14 de novembro no Poupa Tempo ou Ganha Tempo. Consulte as condições no site da Prefeitura. Pronto, o RP Notícias está de volta, a gente já resolveu o nosso probleminha. E olha só, lembrando vocês, eu estou recebendo aqui o Dr. Edilberto Araújo Filho. Ele é especialista em reprodução humana. Ele trouxe um dado interessante, a gente vai continuar de onde a gente estava. Ele trouxe um dado interessante, o número de mulheres diagnosticadas com câncer sobe anualmente, sendo que 7% delas possuem menos de 40 anos e estão em idade fértil e pretendiam ter filhos. É isso mesmo, doutor? Sim, os dados são alarmantes. A incidência de câncer está aumentando em mulheres e homens jovens, e os fatores são múltiplos, dentre outros, estresse, alimentação inadequada, rica em hormônios, agrotóxicos principalmente, né? E com isso a gente está ficando realmente preocupado, e é importante alertar a população que existe a possibilidade de preservar a sua fertilidade, né? Uma vez que a quimioterapia, a radioterapia, ela, um bom percentual de mulheres e homens leva à esterilidade permanente, né? Mais ou menos 35% das mulheres submetidas à quimio, depende do quimioterápico utilizado, ficam estéreis após a quimioterapia. Depende muito do número de ciclos, do quimioterápico usado, mas de uma maneira geral, em média, mais ou menos isso, pode chegar até 50%. Doutora, a gente vê cada vez mais pacientes mais jovens, né, como o senhor falou, né, cada vez mais mulheres mais novas precisando fazer o tratamento de câncer. Tem alguma idade específica para fazer essa coleta desse material? Como que funciona esse tipo de coisa? Com relação à mulher, os óvulos envelhecem com ela, né? Então, com o envelhecimento dos óvulos, o resultado, o sucesso dos tratamentos também cai, né? É diferente do homem, que o sêmen, o homem produz a cada 75 dias, né? Mas com relação aos óvulos, principalmente a mulher que tem no câncer de mama seu principal câncer, quanto mais jovem forem os óvulos congelados, melhor é o resultado ao descongelamento e fertilização. Mas eles podem ser congelados em qualquer idade. Ah, entendi. Então não tem uma idade bem específica, né? Não. Achei que tivesse essa recomendação para alguma idade mais específica. E a gente está cada vez congelando óvulos em mulheres mais jovens, dada a incidência mais precoce do câncer. E o importante é a gente lembrar que, de preferência, sempre a gente deve fazer esse congelamento antes da quimioterapia e da radioterapia, né? A gente já fez alguns casos depois de um ciclo, começou a quimio e veio congelar depois, ficou sabendo depois, mas indiscutivelmente o ideal é fazer antes. E hoje existem protocolos específicos
para os tumores hormônio dependentes, como é o caso do câncer de mama. Nós temos protocolos de estimulação dos ovários para produzir óvulo que estimula pouco a produção de estrogênio, que o estrogênio é um dos vilões no câncer de mama. Então nós temos como dar uma segurança para essas mulheres que estão com câncer, de que isso não vai piorar o quadro dela, até porque a estimulação é rápida, em 10 a 12 dias a gente já colhe os óvulos. Entendi. E a pergunta mais frequente, né? Acho que o senhor praticamente já respondeu aí, né? A pergunta mais comum entre as mulheres é: eu conseguirei engravidar naturalmente depois do tratamento de câncer? Se a mulher fez quimioterapia e depois que ela foi liberada, a gente vê a reserva de óvulos e ainda tem óvulos, ela pode engravidar naturalmente se está tudo bem com ela, se o útero, os ovários estão bem, se as trompas estão ok, se o espermograma do marido está normal. Eu tenho várias pacientes que engravidaram naturalmente depois. Agora, se você congelou seus óvulos, aí para utilizar esses óvulos, na vigência de uma infertilidade decorrente da químio, aí você tem que descongelar esses óvulos, fertilizar, formar embrião e transferir para o útero. Entendi. Então, existe uma influência no tratamento do câncer em relação à fertilidade? A fertilidade varia em relação ao tratamento? Como que é isso? Sim, existem alguns tumores muito agressivos que a químio tem que ser mais agressiva com quimioterápicos mais fortes e que cursam com uma incidência maior de infertilidade, de lesar irreversivelmente os óvulos, acabar com os óvulos, assim como no testículo isso pode acontecer, né? Depende muito o protocolo de químio que o oncologista vai passar, o tempo de químio que a paciente vai fazer, tudo isso influencia na quantidade de ovinhos que vai permanecer viáveis nos ovários depois. Entendi. Então, acaba influenciando um pouquinho, quanto mais a idade, maior a influência? Assim? Sim. Por exemplo, uma químio realizada numa moça com 30 anos, que tem uma quantidade de óvulos muito grande, se você usar o mesmo quimioterápico nela que você vai usar numa mulher de 40, a de 30 tem mais chance de sobrar óvulo depois da químio, porque ela tem uma reserva grande. Agora, a mulher de 40 anos, 45 anos, ela já está no final da sua vida reprodutiva, a quantidade de óvulos é muito menor. E aí uma químio com a mesma dose que pode ser realizada numa de 30 pode causar a senescência, acabar com os óvulos dessa outra de 40 e poucos. Doutor, a gente fala muito da quantidade e a qualidade desses óvulos. Eu acho que uma grande preocupação das mulheres é que depois que passa por um tratamento de quimioterapia, a criança ter algum problema. Como que funciona isso também, doutor? Uma vez liberada pelo oncologista para engravidar, passado de 6 meses a 1 ano, isso varia de profissional para profissional, em geral o efeito residual da quimio já passou, né? Mas a gente ainda não tem dados científicos consistentes para afirmar que uma químio causou algum dano importante nos óvulos remanescentes nos ovários. Isso não se confirma. Parece que os óvulos que ficam lá, eles permanecem de boa qualidade. Se eles não são de boa qualidade, eles não vão se comportar bem no laboratório ou não vão fertilizar e não vão gerar nenê. Mas as crianças nascidas pós-químios em mulheres que esperaram o tempo adequado para tentar engravidar, nascem normais, como qualquer outro bebê. Até porque a mulher já nasce com os óvulos prontos, né? Então o tratamento pouco influencia, né? Quando a químio causa problema, ela realmente mata os óvulos e não tem mais jeito. Quando eles sobram, se eles são de boa qualidade, eles vão fertilizar bem. Olha, é a ciência, né? A natureza dando seu jeitinho para continuar reproduzindo, né? Doutor, e assim, uma paciente que passa pelo diagnóstico de câncer, que passa por toda a situação do câncer, quando que ela deve tomar a decisão de congelar os seus óvulos? Eu acho que o mais importante é o médico que está cuidando dela ter em mente que ela tem essa possibilidade, porque quando a paciente tem um diagnóstico desse, ela realmente não tem condições psicológicas de pensar nisso a princípio. Ela está preocupada mais com a sua sobrevivência do que em preservar a sua fertilidade. E aí é que o profissional que está cuidando dela, se é uma equipe multidisciplinar, tem que ter alguém para lembrar ela que existe essa possibilidade e ela em algum momento dentro desse contexto, ela pode pensar em fazer isso. E aí o momento é antes de começar a químio, antes de qualquer coisa da radioterapia, que também lesa os ovários.
E porque depois de feito uma quimio, uma rádio, já vai ter dano e o resultado já não vai ser bom no congelamento, né? Ah, entendi. Quer dizer então que a mulher que recebe o diagnóstico já é interessante, essa mulher que acabou de saber que tem o câncer, já é interessante ela procurar de alguma forma, saber como que ela pode fazer, principalmente as mais jovens que não teve filhos ainda, né? Esse ano eu fiz um levantamento rápido lá na clínica, foram 8 mulheres que foram encaminhadas lá para fazer preservação de fertilidade. Uma por câncer de colo, uma por linfoma e as outras todas por câncer de mama. São mulheres jovens, né? E os oncologistas encaminharam, assim, 15 dias, 3 semanas antes de começar a químio. Uma delas, inclusive, ia começar, ele conseguiu protelar um pouquinho para dar tempo para a gente estimular o ovário. E é importante frisar que a gente pode começar a estimular os ovários em qualquer momento do ciclo menstrual. Não tem que esperar obrigatoriamente a paciente menstruar para começar a medicação. Eu posso pegar ela em qualquer momento do ciclo e estimular os ovários que eles respondem. Ah, entendi. Tem protocolos específicos, seguros para quem tem um tumor que é hormônio dependente, como o câncer de mama. E aí tem uma variação, uma pequena variação entre as mulheres, né? Os ciclos variam entre 21 e 35 dias. Isso também não influencia em nada. Não influencia em nada. Não influencia em nada. E a resposta das mulheres também varia de uma para outra. Umas respondem mais, outras menos, a depender da idade e da quantidade de óvulos que elas ainda têm nos ovários. É um tratamento bem específico, né, no caso. E quanto ao congelamento, né, de óvulos, de embriões e até do tecido ovariano, isso é possível hoje? Sim, lá na clínica nós congelamos tecido ovariano recentemente de uma paciente. Congelamento de óvulo e de embriões é rotina para a gente. Congelamento de tecido ovariano ainda é considerado experimental, porque os protocolos para descongelamento desse tecido e estimulação ovariana ainda são experimentais. Agora, congelar óvulo e embrião é rotina. Sempre que a paciente que tem essa patologia, ela é casada, a gente acha interessante congelar embrião. Os embriões, eles já são pré-selecionados, já são mais resistentes ao descongelamento do que o óvulo. Mas se a paciente não é casada, é solteira ou mesmo não quer congelar embrião, a gente congela óvulo de rotina hoje, com um resultado muito bom. Ah, entendi. Quer dizer então que vocês fazem o filho para a mulher ter o filho depois de algum tempo, depois do tratamento. Isso é muito interessante. Doutor, e só mais uma coisinha, explica pra gente como que funciona essa questão do congelamento. A mulher tem que ir até lá, tem que fazer, que nem o senhor falou, essa questão da estimulação e depois isso fica dentro da clínica. É assim, todo mês quando a mulher menstrua, ela libera um hormônio da hipófise, uma glândula que a gente tem na base do crânio, e esse hormônio, que é o FSH, recruta um lote de óvulos para aquele mês. Todos esses folículos começam a crescer. Se a mulher não toma nenhuma medicação, nenhum indutor da ovulação, eles vão morrendo e no final ela ovula de um, mas perdeu vários. Quando a gente vai congelar os óvulos, no que ela menstrua, ou mesmo no meio do ciclo menstrual, a gente entra com a mesma medicação da hipófise, que é o FSH, e vai alimentar todos esses folículozinhos, então todos eles vão crescendo. E quando eles chegam no tamanho que a gente considera que está maduro, pronto, a gente vai lá, sob sedação, punciona, guiado por ultrassom, colhe os óvulozinhos e congela os óvulos separadamente. Olha, então realmente não precisa ter medo de não ter filho depois. Do momento que ela menstruou, do momento que a gente começa a estimular em qualquer fase do ciclo, até colher, vão-se 10, 11 dias, depende da paciente, 9, 10, de 9 a 11 dias nós já estamos colhendo os óvulos. Olha, coisa muito rápida mesmo, não tem que se assustar então, né? Então se ela vai fazer químio dali 10, 15 dias, você ia fazer dali alguns dias, como eu tive um caso recente, a gente conversa com o oncologista, você segura mais uma semana, 10 dias, segura. A gente começa a estimular, colhe os óvulos, ela colheu os óvulos, ela pode começar a químio e já preservou os seus óvulos antes de começar a quimioterapia. Tá vendo, gente? Não tem desculpas, né? Não é um diagnóstico de câncer que vai impedir o sonho de ser mãe, porque essa é a verdade, né? Muitas mulheres acham que vai fazer o tratamento, vai ficar estéril e nunca mais vai poder ser mãe. Né? Então, o doutor está aqui para desmistificar isso. Muito obrigada pela sua presença, viu, doutor? Eu que agradeço a possibilidade da gente divulgar isso, porque muito pouca gente ainda sabe.
nem 10% dos homens e mulheres preservam sua fertilidade. Nós temos que aumentar essa estatística para aumentar a chance desses indivíduos terem filhos no futuro, já que a oncologia está salvando cada vez mais pessoas. Pois é, o mês que vem já é novembro azul, e o doutor vai voltar aqui para explicar mais especificamente sobre os homens. Não é isso, doutor? O senhor já está convidado. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a todos que acompanharam o nosso programa. E amanhã a gente está de volta. Até amanhã.